Olá, amigos. Estou gravando mais um vídeo, desta vez para comentar sobre algo que eu achei muito importante no capítulo 7 e 8 de Romanos. Esses dois capítulos são hoje considerados pelos teólogos como as joias do Novo Testamento. Todas as epístolas de Paulo são de riquíssima importância na vida do cristão e o livro de Romanos se destaca entre todas as outras epístolas. Nestes dois capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 8, o apóstolo Paulo faz uma abordagem num dilema humano, um dilema do gênero humano. É o de ter uma natureza que se opõe a Deus, é uma chamada natureza carnal. Ele diz no capítulo 7, o verso 14, ele diz o seguinte: a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal. Mas o apóstolo de fato era carnal? Ele tinha uma natureza carnal? É de se crer que não. Ele simplesmente está passando uma lição para os seus leitores daquela época, que serve para os leitores de todos os séculos. Ele não era carnal. Essa condição se achava presente nele antes de sua conversão, como em qualquer outra pessoa. Para a gente ter certeza disso, se a gente for observar isso lá no capítulo 8 e o versículo 8, ele diz assim: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então se conclui que ele agradava a Deus. Então ele não tinha essa natureza carnal no momento que estava escrevendo. Ele continua dizendo assim: vós, porém, irmãos, no verso 9, 8, verso 9, não estão na carne, mas no espírito. Então, se ele diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus, e depois dirige aos seus leitores dizendo assim: vocês não estão na carne. Então se conclui que quando ele fala eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, era somente uma lição que ele estava passando para os seus leitores. A condição de um ser humano carnal é o que consta em Gálatas capítulo 5, verso 17. Lá está dizendo que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, que os dois se opõem, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quer dizer, o ser humano tem que colocar freio e, mesmo querendo fazer o errado, não fazer. Isto é, não dar rédea solta aos seus instintos, não ceder à tentação e não fazer o que realmente um coração pecaminoso está desejando. Então, essa natureza pecaminosa precisa ser transformada. Ela se transforma aos poucos mediante a leitura da palavra de Deus e a comunhão com Cristo. E a graça de Deus tem um papel fundamental. Ela perdoa o passado do indivíduo e transforma a natureza pecaminosa num cidadão de bem. Para ilustrar essa questão, eu vou contar uma história aqui de uma criança que vi, onde o seu pai tinha dado a ela de presente, ao longo de sua infância, todos os presentes existentes no mercado, eletrônicos, luminosos, coloridos, todo tipo, automatizado. Um dia o pai resolveu fazer uma manutenção em casa, puxou uma caixa de ferramentas sua, isso, e derramou no chão. Imediatamente a criança abandonou todos os seus brinquedos e quis brincar com as ferramentas de seu pai. Ele não aceitou de forma nenhuma, para evitar um acidente com gravidade, impediu que essa criança pegasse em suas ferramentas. E o resultado foi que essa criança ficou muito furiosa e fez todas as reações possíveis e de uma pessoa que está rebelde e não quis saber dos seus brinquedos que eram tão encantadores. Então ela fez a oposição frontal às normas estabelecidas pelo seu pai. Então isso é uma situação típica do ser humano, de um gênero humano. Não é só de pessoas adultas, não. As pessoas são de criança, já têm natureza carnal, forte. Agora, quando o cidadão se tornar adulto, simplesmente vai aumentando os desejos pecaminosos e a concupiscência da carne vai tomando conta da vida do ser humano. Nisso se cumpre a declaração de Paulo, voltando ao capítulo 7, a lei despertou em mim toda sorte de concupiscência. Essa realmente é uma situação trágica do ser humano desprotegido, não transformado pela graça de Deus. É os desejos pecaminosos que fala mais alto, e quando a lei aparece, simplesmente aumenta esses desejos. No dizer de Paulo, aquilo que veio para ser
uma coisa boa na vida do cristão se tornou em morte. A lei introduzida no meio de criaturas santas, como anjos, ou como Adão antes do seu pecado, do seu primeiro pecado, ela é cumprida sem o mínimo esforço, porque não existe natureza pecaminosa nos seres em estado primitivo, no estado de santidade. Não existe desejos pecaminosos. Esta situação carnal é prevalecente apenas nos descendentes de Adão, porque caíram em pecado. E essa natureza, enquanto não transformada pelo poder de Deus, pela aceitação da graça e do perdão que elimina e purifica o passado sujo do ser humano, e com essa transformação, o pecador se torna habilitado para fazer a vontade de Deus, para cumprir essa lei santa, sem fazer o mínimo esforço. É baseado nisso que o apóstolo Paulo diz que não se promulga lei para quem é justo, mas sim para aqueles que se opõem à sã doutrina, para os adúlteros, para os homicidas. Isso está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Então, nós habitamos num planeta povoado por pessoas pecaminosas. Então, é necessário que exista a lei do Senhor, estabelecendo limites, e esta lei, despertando no ser humano toda sorte de concupiscência, ele fica simplesmente consciente de que deve fazer as coisas corretas e se sente impotente. E esta potência, esse potencialismo só pode ocorrer depois da sua conversão, depois da aceitação do perdão, por meio de um arrependimento e uma conversão, e depois ocorre a transformação de forma gradativa até atingir o varão perfeito em Cristo. É isto que promete o Evangelho. Esta é a boa nova do Evangelho, é a transformação. É isso que experimentou Davi quando você encontra no capítulo 51 de Salmo. Ele foi transformado, foi restaurado, foi recriado novamente. É isto que promete o Evangelho. O Evangelho não deve pregar que Satanás é mais forte, que ninguém pode cumprir, que ninguém consegue atingir essa lei, que o ser humano tem que viver mesmo pecando. A graça abre as comportas do mal, a graça barata, a graça que não transforma, a graça que desconsidera os regulamentos divinos, os padrões divinos de santidade. Essa não é graça. Isso pode ser chamado de uma desgraça. Então foi falando dessa situação humana que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, se o galho não estiver ligado na videira, ele vai secar. É a situação do homem sem Deus, com a velha natureza pecaminosa. Sem mim nada podeis fazer. E posso tudo naquele que me fortalece. O Evangelho promete vencer o mal, vencer as tendências hereditárias, vencer a iniquidade, e trata de uma purificação no interior do ser humano. Vou finalizar dizendo, amigos, estude com mais atenção o capítulo 7 e 8 do livro de Romanos e, por fim, a palavra de Deus de modo geral. Tchau.